Bom dia. Eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a paz e a graça de Jesus Cristo. Irmãos, as cartas que foram enviadas lá no Antigo Testamento e que estão registradas no livro do Apocalipse, essas cartas, todas elas têm algo em comum, igual em todas. As cartas foram escritas para a igreja de Éfeso, de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa particularidade dessas cartas é que todas elas começam com uma expressão, com uma frase, que é assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Então, esses anjos que aparecem aí são os pastores daquelas igrejas, daquelas 7 igrejas. E de acordo com o calendário da Convenção Batista Portuguesa, lá está registrado que todo segundo domingo de julho é celebrado o Dia do Pastor. Então, hoje, nós celebramos o Dia do Pastor Evangélico. E esta data, ela é uma homenagem aos líderes religiosos das igrejas evangélicas, que são os responsáveis por ajudar os fiéis com os seus ensinamentos bíblicos e de acordo com os princípios da respectiva doutrina. No nosso caso, a doutrina batista. Mas, irmãos, hoje eu trago em minha memória, com bastante saudosismo, alguns nomes de pastores dos quais eu jamais esquecerei. E vou lembrar deles aqui hoje e vou mencionar para vocês. Primeiramente, eu quero dizer sobre o nome do pastor Daniel Paixão, que foi o meu primeiro pastor, que no mês de agosto de 1999, Deus enviou este anjo, e ele me fez um convite para que eu visitasse a igreja na qual ele era pastor. E um pouco temeroso, eu aceitei o convite. Irmãos, nós recebemos muitos convites durante a nossa vida. Muitos convites bons. Convites para participar de algum evento importante, convites para participar de alguma festa, alguma celebração. Mas esse convite que me fez o pastor Daniel Paixão foi o melhor convite da minha vida. Porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Aliás, eu já não entrava em igreja nenhuma havia muitos anos. E eu fui àquela igreja no dia 5 de agosto de 1999. E ali, quando ele pregou o evangelho, ele fez uma pergunta: tem alguém aí que quer entregar sua vida para Jesus? Imediatamente, o Espírito Santo levantou minha mão. E eu fui lá na frente. E ali começou, então, a minha jornada, que não só vai parar no céu. Irmãos, então, o pastor Daniel Paixão é um pastor que está dentro do meu coração. E aqui, pastor Daniel Paixão, eu deixo a ti o meu forte abraço. Lembro-me também do pastor Joselito Sena. Esse homem que lá em Belo Horizonte, durante uma convivência com ele de cerca de 3 anos. Interessante, o mesmo tempo parecido com o tempo em que os discípulos de Jesus estiveram com ele. E eu estive com o pastor Joselito, e foi através dos ensinamentos, da experiência desse pastor, que ele me ensinou os princípios básicos de evangelismo e discipulado. E ali houve uma identificação muito clara para mim, de que aquele era o dom que o Espírito Santo tinha me dado. E eu não poderia nunca renunciar esse dom dado pelo Espírito Santo. E aqui, irmãos, eu faço um parêntese para dizer para cada um de vocês qual é o seu dom. Porque o Espírito Santo já deu. E tu precisa saber qual é. Porque se tu não aplica o teu dom dado pelo Espírito Santo aqui na igreja, a tua vida vai ser como se estivesse carregando uma pedra pesada nas costas, do ponto de vista eclesiástico. Porque tu não está colocando para funcionar o dom que o Espírito Santo te deu.
Isso é algo muito sério. Então, pastor Joselito, muito obrigado pelo tempo em que nós estivemos juntos, nos anos de 2014 a 2017. Ali, o pastor Joselito foi colocando no meu coração e na minha mente, na prática, o que é evangelizar, que é a tarefa que Jesus deixou para nós. Eu também quero agradecer a todos os pastores do Seminário Teológico, que durante os anos de 2014 a 2017 me ensinaram exegese, hermenêutica e os princípios básicos da teologia. Muito obrigado, pastores do Seminário Teológico Batista de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. A todos vocês, professores, pastores, a minha gratidão pelos ensinamentos que eu recebi de vocês. E naquele dia do concílio, vocês me provaram e me aprovaram pela bondade de Deus. Eu quero também cumprimentar em nome desta igreja a todos os pastores das igrejas evangélicas de Portugal. Mas eu quero cumprimentar especialmente, com muito carinho, o nosso querido pastor José Souza, pastor e líder desta igreja. Devo dizer, pastor José, que o vosso nome, o vosso trabalho e a vossa dedicação estão marcados na história desta igreja. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue guardando e te sustentando neste ministério tão difícil, mas tão maravilhoso, que é ser pastor. Eu quero ler com vocês uma passagem. Vou ler duas passagens com vocês. Uma está em Ezequiel, no capítulo 34, nos versos 23 e 24. Por favor, já vão abrindo as suas Bíblias, para que nós possamos ler esse texto, já está projetado aí. E diz assim: e sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. Irmãos, o profeta Ezequiel, servo de Deus, traz aqui uma profecia para nós, cujo personagem é Davi, dizendo que Deus ia levantar um pastor para apacentar as ovelhas de Israel, para servir as ovelhas. E aqui, irmãos, o texto já está mostrando que ser pastor não é profissão, é vocação, mediante o chamado de Deus. Deus chamou Davi para servir como pastor. E aqui Deus celebra com Davi uma aliança. Para ser estabelecido como rei de Israel, Davi passou pela experiência de ser um jovem pastor de ovelhas lá no campo, onde ele enfrentou os predadores, leões, ursos. São os predadores naturais das ovelhas no campo. E com essas experiências no campo, o menino Davi enfrentou e derrotou um filisteu chamado Golias. Ele era um homem gigante e que vinha desafiando o exército de Israel. Mas Davi venceu esse homem, porque Davi estava indo contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Quero ler convosco agora uns versículos que estão no Evangelho de João, capítulo 10. Começando no versículo 1 até o 5. E o versículo 1 diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem,
vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, vamos pensar assim no ministério pastoral. Os pastores têm missões dadas por Deus. O pastor, primeiramente, deve ser um servo de Deus. O pastor é quem prega na igreja o evangelho. O pastor proporciona estudos bíblicos, ele ora com a igreja, aconselha, se assim for solicitado, cuida das ovelhas, e muito mais, e muito mais, e muito mais. Irmão, de todas as figuras que Jesus aplica na Bíblia, uma das figuras mais ternas e carinhosas é a figura do pastor. Jesus nos é apresentado como o bom pastor. Veja aí em João 10:11. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aliás, o texto diz diferente. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim está no texto. Irmãos, o pastor na Palestina, o pastor do campo, ele podia correr perigos para defender as ovelhas, mas ele esperava sair com vida. E Jesus disse que o bom pastor morreria por suas ovelhas. Ele mesmo, Jesus, cumpriu fielmente essa palavra. Ele morreu na cruz, para que nenhuma ovelha fosse mais oferecida em sacrifício. Ele é o último sacrifício oferecido vivo. Último cordeiro. Interessante, irmãos, que Jesus não é só o bom pastor. Quando nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós podemos perceber que ele é o chamado grande pastor. Além de ser grande pastor, ele é chamado supremo pastor, que é o título da nossa pregação de hoje. Onde está registrado isso na Bíblia? Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Quando se manifestar o supremo pastor, Jesus. Irmãos, então todos nós, ovelhas e pastores, devemos seguir, devemos olhar para esse supremo pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Como bom pastor, Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Mas como supremo pastor, ele voltará para buscar as suas ovelhas. As ovelhas são cuidadas pelo pastor terreno. Mas elas não são propriedade do pastor terreno. Elas são sustentadas pelo supremo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ver com os irmãos pelo menos 6 atributos, 6 marcas de Jesus. Não quero com isso limitar Jesus, mas é por causa da nossa dinâmica aqui de sermão. Vou falar para vocês sobre 6 atributos, nesse texto que nós lemos de João de 10, de 1 a 5. A primeira marca, o primeiro atributo de Jesus que nós vemos aí, é que Jesus é aquele que entra pela porta e é o pastor das ovelhas. Irmãos, aquele que quer entrar no aprisco, sabem vocês, que é aquele lugar onde as ovelhas iam passar a noite, um curral cercado. Então, aquele que quer entrar pelo aprisco, no aprisco, e não passar pela porta, este é ladrão e assaltante. E aqui, neste contexto bíblico, ladrão e assaltante é Satanás. E Satanás sabe que as ovelhas são animais sensíveis e frágeis. Sabe também que há crentes sensíveis e frágeis. Interessante, irmãos, é que lá no campo, lá no aprisco, a ovelha, o animalzinho, ele é assim.
ele é sensível, é frágil e é míope. Diariamente, o pastor, lá no campo, observa cada uma das ovelhas para verificar se tem algum ferimento, se sofreu ataque de algum predador, se caiu em algum buraco, se tem algum ferimento. Aí o pastor vai lá e cuida. Ele faz um tratamento daquela ovelha. Ele cura as feridas daquela ovelha. E lá no campo ele faz a contagem no fim do dia para verificar, para conferir se falta alguma ovelha. E se faltar, ele vai buscar. Tem uma parábola que o pastor estava levando 100 ovelhas e faltou uma. As 99 estavam garantidas e ele foi lá buscar aquela que tinha se perdido. As ovelhas do campo, lá no campo, elas não pertencem ao pastor. Elas têm um dono, elas têm proprietário. Mas ele é quem cuida. Ele é o responsável pela vida das ovelhas. Sabe por quê? O dono dessas ovelhas vai cobrar do pastor os resultados do seu trabalho. Porque essas ovelhas, elas eram uma fonte de renda para o seu dono, porque elas eram vendidas para sacrifícios no templo em Jerusalém. Irmãos, vamos trazer para o contexto da igreja. Semelhantemente na igreja, a casa de Deus. Este é um trabalho para o pastor. Observar se tem ovelhas com ferimentos emocionais ou espirituais. Porque elas recebem ataques. O pastor deve saber quantas ovelhas tem na igreja. E se faltar alguma, ele tem que ir lá buscar. As ovelhas da igreja pertencem ao Supremo Pastor. Mas é o pastor quem cuida. Ele é o responsável pela vida espiritual das ovelhas. Cada uma das ovelhas tem a sua própria personalidade. Tem seu jeito de ser. Seu modo de pensar. E algumas são tão sensíveis e rebeldes que precisam ser guiadas. Precisam ser guiadas. Em Hebreus nos ensina que alguns apacentam com alegria e outros apacentam gemendo. Porque tem ovelhas que quanto mais o pastor cuida, mais ela é rebelde. Mas eu creio que aqui nesta igreja não tem ovelha rebelde, não. Glória a Deus por isso. Por isso é que se faz necessário utilizar a vara e o cajado com carinho e sabedoria. O Salmo 23, escrito pelo rei Davi, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Há um texto, um versículo em Apocalipse, que está sempre no meu coração. Apocalipse 3:20. Quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por que Jesus bate a porta? Sendo que lá no Pentecostes, quando eles estavam reunidos no cenáculo, naquela casa, a porta estava fechada, mas Jesus entrou. Jesus não precisa de porta trancada para Jesus entrar. Ele entra. Mas aqui ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí ele entra. Ele diz: eu cearei com ele, mas não vou deixar ele ceando sozinho, não. Eu vou estar com ele. Essa porta espiritual, irmãos, essa porta do coração, Jesus não arromba. Não vai meter o pé. Ele faz o convite: eis que estou à porta e bato. Irmãos, participar de uma ceia já é muito bom, não é? Mas olha, participar acompanhado de Jesus é ainda muito melhor. Então hoje,
Você precisa abrir a porta do seu coração. Não é a porta do aprisco nem da tua casa, é do teu coração. Para o Supremo Pastor entrar na tua vida. Irmão, sabe por que o porteiro abre a porta para o pastor? Porque esse porteiro, ele é legítimo. Ele tem credenciais para isso. Ele é o dono das ovelhas. Ele é Jesus Cristo. É por isso que o pastor, humanamente falando, é quem cuida das ovelhas. E elas continuam pertencendo ao Supremo Pastor. Na Bíblia, nós muitas vezes lemos Jesus dizendo, as minhas ovelhas. Outro versículo, as minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Jesus. Irmãos, falamos aqui há pouco que ladrão e assaltante é Satanás. Agora, Satanás, para entrar na vida de uma ovelha, ele não pede licença. Ele encontra brechas, oportunidades. Em João 10:10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a tua paz. Ele vem para destruir a tua fé. E ele vem para matar a sua espiritualidade. Este é Satanás. Agora Jesus? Não, Jesus não. Satanás busca os próprios interesses dele. Mas Jesus, ele é o nosso protetor. É ele quem diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Jesus se interessa por suas ovelhas e lhes garante vida plena aqui na terra e vida eterna no céu. Irmãos, a vida é uma dádiva de Deus para nós. É uma dádiva de Jesus, é um presente de Jesus para nós. Na realidade, Jesus é a vida. Jesus é a luz do mundo. Pois ele vem com toda a iluminação espiritual que oferece para cada um esperança de um futuro e de a nossa vida no céu. É Jesus. A segunda marca, o segundo atributo que João mostra nesse texto é que as ovelhas conhecem a sua voz. Que bênção, irmãos. Jesus conhece a nossa voz. Ele conhece a nossa voz quando estamos alegres. Mas Jesus conhece a nossa voz também quando estamos tristes, angustiados, não é? Ele conhece a nossa voz. Portanto, irmãos, nada de tristeza, nada de desânimo. Ele conhece a sua voz e ele ouve a sua oração. Converse com Jesus. Fale para ele sobre as suas amarguras. O que é que tem trazido lágrimas? Fale com ele das suas necessidades. Jesus, me ajuda. As minhas lutas. Jesus, cura-me dos meus medos. Esse é Jesus. Conhece a nossa voz. Uma terceira marca de Jesus, um terceiro atributo, é que o pastor nos chama pelo nome. Jesus conhece a nossa história. No Salmo 139, versos 1 e 2, está escrito assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Olha, irmão, você deve gostar do teu nome. Não rejeite o seu nome. Porque há pessoas que acham que o nome dela não deveria ter sido registrado. Mas, irmãos, Deus te conhece pelo teu nome. Alguém pode se esconder do seu nome, alguém pode se esconder até de outra pessoa, mas de Jesus ninguém consegue esconder. Irmãos, goste do teu nome. É o nome pelo qual Jesus te conhece. Ele fala o teu nome. E ainda, no Salmo 139, diz assim,
Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? O salmista não encontrou saída. Para onde quer que ele fosse, Jesus estava lá. Embora o rebanho de Jesus seja muito grande, ainda assim, Jesus conhece suas ovelhas pelo nome. Embora seu rebanho seja muito grande, ainda assim tem um lugar para você que não conhece Jesus ainda. Irmão, não fique do lado de fora do aprisco de Jesus. Deixa Jesus cuidar da sua vida aqui na terra, para que ele continue cuidando da tua vida lá na eternidade. Entregue sua vida para Jesus. Ainda hoje, ainda agora, amanhã poderá ser muito tarde. Jesus está aqui. Jesus está à espera que você entre para o aprisco dele. Vamos ver a quarta marca, quarto atributo que João nos apresenta nesse texto. É que Jesus conduz suas ovelhas para fora do aprisco. Irmãos, é muito bom se sentir seguro, protegido. Uma das grandes necessidades humanas dos tempos atuais é ter segurança. Nesse mundo tão difícil, segurança na família, segurança na saúde, segurança nos relacionamentos, segurança na igreja. Jesus guia suas ovelhas para campos verdejantes, a águas tranquilas. Guia as ovelhas na vereda da justiça. Mesmo quando atravessa vales da sombra da morte. Jamais Jesus nos desampara. Porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não temas. Não temas, eu estarei contigo. Lá no campo, o pastor faz isso com as suas ovelhas. Ele tira as ovelhas do aprisco e leva as ovelhas para pastagens e águas tranquilas, em segurança. A quinta marca, o quinto atributo que João nos apresenta nesse texto, é que Jesus vai à frente das ovelhas. Você sai de casa de manhã para o trabalho ou vai para a escola, mas Jesus já está lá na frente para observar se o caminho está seguro, para que você passe com toda segurança e tranquilidade. Clame por ele nesta hora. Jesus, ilumina o meu caminho, e o Espírito Santo vai fazer isso. Livra-me das armadilhas que Satanás coloca no meu caminho. Não pense você que Satanás está escondido de você. Sempre coloca armadilhas para nós pisarmos. E é pela iluminação do Espírito Santo que nós vamos enxergar primeiro e nos desviar a tempo de não pisar. O pastor do campo também vai adiante das suas ovelhas, para observar se há perigos pelo caminho. Ele não somente conduz o rebanho, mas ele lidera o rebanho daqueles animaizinhos. É ele quem determina por onde passar para fugir dos perigos. Há um texto em Efésios 10, 6, 11, que diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo está aqui nos alertando disso, irmãos. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que nós estejamos firmes e não pisarmos nas armadilhas colocadas por Satanás. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando que a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra as autoridades das trevas. O diabo quer nos aprisionar, mas Jesus é a nossa segurança. Ele nos liberta. Jesus nos liberta. Irmãos, a sexta
marca, o sexto atributo que João nos apresenta aqui, é que o pastor é seguido por suas ovelhas. Ele não é seguido por estranhos. Então, somente aquelas que são suas ovelhas o seguem. Nós até, irmãos, podemos seguir o pastor da igreja, mas podemos até nos decepcionar. Porém, seguir Jesus nunca haverá decepções. Porque ele é fiel, ele é justo. Ao pastor da igreja, nós devemos servir, cooperar, trabalhar, cumprir com o nosso dom na igreja. E ao pastor supremo, nós devemos obedecer e segui-lo. Devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, irmão ou irmã, você que ainda não tem Jesus, você pode ser ovelha de Jesus, mas tem que entrar pelo aprisco das ovelhas. Jesus te convida. Venha de livre e espontânea decisão. Você que não tem Jesus. Mas espere um bocadinho mais, que um pouco mais adiante eu vou fazer de novo esse convite. O convite de Jesus é este: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, tristes, amargurados, sentindo-se derrotados, sem esperança de futuro, e eu os aliviarei. Por quê? Ele disse: eu sou manso e humilde de coração, e ele nos dá a esperança e encontrarão descanso. Irmãos, tem muitas pessoas que estão cansados da vida, dizem algumas vezes: estou cansado desta vida. Olhe para Jesus, ele vai te reanimar. Jesus vai alertar você que esta vida aqui é muito boa e deve ser vivida plenamente e em abundância. Jesus não quer ver a nossa tristeza, a nossa derrota, apesar dela acontecer, mas ele nos livra. Diz no Apocalipse que ele enxugará do teu rosto a tua lágrima. Portanto, Jesus, irmão, o supremo pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, ele é a porta de entrada para o aprisco. Ele é o pastor das ovelhas e conhece a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. Ele é o pastor que conduz as ovelhas. Ele é o pastor que vai à frente das ovelhas. Ele é o pastor seguido pelas ovelhas. E agora, eu quero me dirigir a você, que está fora do aprisco de Jesus. Especialmente para você, ou vocês, que estão fora do aprisco de Jesus, que não estão lá dentro do rebanho de Jesus, mas que esta manhã, que agora, hoje, quer tomar essa decisão de entrar para o aprisco de Jesus. Venha fazer parte desse aprisco. Venha fazer parte do rebanho de Jesus. Venha fazer parte do rebanho desta igreja. Jesus deixou a porta aberta para você. Eu sei que tu está vendo essa porta aberta, mas ainda tem alguma resistência para passar por ela. Mas clame agora ao Jesus para que te dê força. Tire de você esse medo de ficar adiando para depois. Sabe por quê? Amanhã pode ser muito tarde. Pode não haver mais tempo. Venha. O aprisco de Jesus está aberto. Se há alguém aqui que já abriu o seu coração, porque o aprisco está com a porta aberta, mas agora precisa abrir a porta do teu coração. Se alguém entendeu esta mensagem e sabe que essa mensagem é um convite, peça agora na sua oração silenciosa e diga: Senhor, ajuda-me e dai-me forças para que eu anuncie agora que eu quero que o Senhor tome conta da minha vida e seja o meu Salvador. Se você fez essa oração,
no mais íntimo e profundo da tua sinceridade, e quer aceitar esse convite de Jesus, eu quero pedir, como são muitos aqui, eu quero pedir para que você se manifeste. Simplesmente levantando a sua mão, e ela vai me indicar que você aceitou o convite de fazer parte do rebanho de Jesus. Há alguém? Deve estar orando ainda, eu vou esperar um pouquinho mais. Continue orando. Jesus vai te encorajar. É Ele que liberta. Ele é a nossa força. Jesus é a iluminação do nosso espírito. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que esta palavra das Santas Escrituras possam continuar vivas no teu coração e que elas produzam frutos de valores eternos, frutos espirituais. E eu quero encerrar orando e peço a você que nesse momento agora você deixe a sua fronte com os olhos fechados. Os olhos fechados nos indicam uma profunda intimidade com Deus, de tal modo que o que está ao nosso redor não vai nos incomodar. E eu quero orar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.